Seja muito bem-vindo a mais um TikTok. E hoje a gente está aqui para falar sobre a fitoterapia e o chá. E o que esses dois universos têm a ver? Será que eles se conversam ou não se conversam? Eu sou a Carla, ela é a Carol, somos especialistas em chá e sommeliers de chá. Dá chá pra quê? Bem-vindo! Nosso propósito é formar os novos empreendedores de chá no Brasil e fazer você aí do outro lado beber mais chá. Vamos começar falando sobre fitoterapia. A gente vai falar um pouquinho, não é a nossa área, a gente é especialista em chá e a gente vai explicar isso. Mas a gente quer abordar esses dois assuntos porque a gente recebeu recentemente uma aluna nossa, especialista em chá, que recebeu um convite para fazer uma pequena palestra em um local, um espaço. Ela foi convidada para palestrar sobre chás. E ela descobriu que ia ter também uma pessoa que trabalha com chás medicinais, possivelmente uma fitoterapeuta. E aí ela falou, bom, peraí, são duas coisas diferentes, então, né, será que a gente vai achar uma sinergia? Qual que era o tema? O tema era o uso de ervas e plantas para a saúde. Ok, né? tá. Ou para como terapia de Mas acho doenças. que era como chás medicinais. É, isso aí. Chás medicinais. Chás medicinais. E aí ela, se assustou, porque embora as pessoas façam muita confusão, o especialista em chá é uma coisa e o fitoterapeuta é outra. Com dois universos completamente diferentes. E com objetivos diferentes. Então a gente espera que até o final desse TikTok você entenda bem a diferença entre os dois. Então vamos começar o que é a fitoterapia. A fitoterapia é o uso de ervas e plantas medicinais para curar doenças. Ou preveni-las também. Ou preveni-las. A gente pode pensar também na prevenção. Áreas, por exemplo, que conversam muito com a fitoterapia, a homeopatia, que conversam com as plantas, né? A homeopatia conversa, a acupuntura também conversa. São terapias que elas têm fazem uns cruzamentos e aí você está falando em prevenção ou cura de algumas questões. E também é uma cultura milenar da fitoterapia. Há anos que a humanidade usa o poder das plantas para curar. E, na verdade, os remédios que hoje a gente conhece, muitos vêm das plantas e desse conhecimento. E aqui no nosso país isso é muito forte, porque a gente tem a cultura dos índios. Sim, dos índios e dos afrodescendentes, assim, dos africanos, né? Que a gente a gente pensar em culturas, né, nas crendices populares, em como é que se trabalhavam plantas. E com a ciência popular. Boa. Então, a fitoterapia, ela tem um objetivo muito claro e ela é uma ciência muito interessante que demanda muitos e muitos anos de estudo. Mas o especialista em chá, ele não vai fazer isso. Mas como? Eu pensei que chá fosse a mesma coisa. E por isso que aqui a gente fala tanto da diferença entre o verdadeiro chá e as outras plantas, porque o objetivo é diferente. Quando a gente fala no verdadeiro chá, a gente está falando de uma questão histórica, etimológica, tem a ver com a origem da palavra chá e ela é atribuída única e exclusivamente a Camellia sinensis. A gente, com o passar dos anos aqui no Brasil, a gente entendeu, né, na nossa cultura, tá aqui no nosso inconsciente, nosso consciente coletivo aqui do Brasil, a gente pensa que tudo que a gente coloca na água é um chá. Mas na verdade não, isso é um processo é uma infusão. Então quando você faz a infusão, coloquei uma planta na água, eu vou ter um resultado, um líquido, seja medicinal, seja, né, para algum fim, aquilo é uma infusão de alguma coisa. Exemplo, camomila é uma infusão de uma flor, que é a camomila, a mesma coisa para o hibisco. Quando eu estou fazendo essa infusão da planta Camellia sinensis, aí isso tem o nome de chá, o resultado é chá. E a gente tem vários tipos, como a gente sempre fala, a gente tem o chá branco, o chá verde, o chá preto, o puê, o long, alguns consideram o amarelo também, são as colunas, as famílias de chá. Exato. E o chá não é terapia, aí é que tá. A gente é um outro lugar onde algumas coisas se confundem também. Isso aí, tanto que... Pode falar. Posso complementar? Fala. Tanto que às vezes pra gente não faz muito sentido quando as pessoas perguntam, esse chá é pra quê? Porque quando a fitoterapia faz sentido você perguntar, esse chá é pra quê? Porque você toma o chá com o objetivo de curar alguma coisa. Eu estou com insônia, então tomo um chá de camomila. Eu estou com enjoado, então tomo um chá de boldo. E ninguém se importa tanto assim com o sabor.
Chá de boldo, por exemplo. Quem é que degusta? Eu até conheci gente que gosta de chá de boldo. Tem gente que gosta, mas ninguém geralmente degusta. Você toma como? Você tampa o nariz e toma aquele negócio porque você tá passando mal. Ou a camomila, que também é gostosa, mas as pessoas tomam por um objetivo. Então, e aí voltando, né? Tem a questão da origem da palavra. Você pode até dizer, eu tô bebendo um chá de camomila porque eu tenho um objetivo. Ou porque você simplesmente gosta daquela infusão. Também. Mas quando a gente entra no universo da Camellia sinensis, a gente não tá falando de um tipo de chá verde, um tipo de chá branco. Ela não é uma única coisa. Isso. A gente tá falando da camomila, a gente pode pegar a camomila, tem a camomila egípcia, tem a camomila aqui no Brasil. Não são tantas variedades. E os processos que envolvem tanto o cultivo da camomila, como a colheita, etc., até ele chegar para você, é muito menor do que o processo, muito mais simples do que o processo da Camellia sinensis, que é bem complexo. Então, por isso que a gente fala, quando a gente tem alguns citógrafos que a gente mostra chás pretos, a gente mostra chás verdes, oolongs, que a gente fala da quantidade, é porque você tem uma variedade infinita por exemplo, de verdes e formas diferentes de você fazer o verde. Então, o que acontece? Pra gente, pro especialista em chá, não existe você trabalhar com a Camellia sinensis como uma coisa medicinal. Você pode, mas o especialista em chá, ele foca o chá como bebida premium, a Camellia sinensis como uma bebida premium, que é uma bebida para ser apreciada. Por isso que a Carol falou, esse chá é para quê, que a gente ouve muito. Ninguém chega para um barista e pergunta esse café é para quê. Ou vinho. Para um sommelier de vinho, esse Malbec é para quê? Esse Cabernet Sauvignon, esse Malbec da Argentina é para quê? Ou esse espumante de não sei da onde, sei lá, da França, né? Esse champanhe de Marne é para quê? Porque as pessoas apreciam as bebidas. E a Camellia sinensis, ela tem esse mesmo conceito. A gente até comentou uma vez que ela começou como remédio há muitos e muitos anos atrás. 5.000 anos atrás. Ela começou com esse propósito, mas a evolução dela no mundo é basicamente uma bebida que é apreciada pelo seu sabor. E sim, ela tem benefícios. Então é aí onde as pessoas acabam confundindo, mas a gente já entra nisso. A gente já entra. Eu vou até entrar nesse ponto agora, porque, por exemplo, para o fitoterapeuta, a Camellia sinensis é a Camellia sinensis. Muitas vezes eles vão falar principalmente do chá verde, porque é um dos mais conhecidos. Mas para ele não importa que teve 5.000 processos, não importa que existe o terroir de Guizhou na China, ou se foi do terroir do Sri Lanka, ou se foi do terroir de Darjeeling, qual é a colheita, se é a colheita de primavera, qual é. Isso não entra na conta do fitoterapeuta. O que entra na conta dele é que a Camellia sinensis tem aqueles benefícios. E a forma que eles mais conhecem de Camellia sinensis é o chá verde. Então fala-se do chá verde também de uma forma bem genérica, porque não importa se é um Dragon Well, qual é o tipo daquele chá verde. Exato. Se tem broto, se não tem broto, se é a colheita de outono, se é a colheita de quais são as notas, as descrições. Nada disso entra pro fitoterapeuta, porque o objetivo dele é pegar aquele chá, vamos supor que seja a Camellia sinensis, para curar alguma determinada questão. Isso então, perfeito. O ramo dele é da saúde. É como se a gente comparasse, por exemplo, um nutricionista que vai, de repente, te orientar o que você deve comer, se você vai fazer uma reeducação alimentar ou não. Se você tem um problema. Um problema, eu quero ganhar massa magra, músculo, né? Nem entrando aí no detalhe, mas enfim, um nutricionista que vai te orientar para alguma coisa. Com uma finalidade. Com uma finalidade, ele vai te orientar numa alimentação X para você chegar naquele resultado. Seria a gente comparar isso com a gente comparar com um chefe de cozinha. O chefe de cozinha, ele sabe cozinhar. Então, ele quer cozinhar para apreciar o alimento. Para a experiência da comida, né? Isso. Então, essa sua comparação é fantástica. Eu acho essa comparação a melhor de todas. Porque, por exemplo, o fitoterapeuta, área da saúde. O nutricionista, área da saúde. O especialista em chá, área da gastronomia. O chefe de cozinha, área da gastronomia. E é engraçado que, no caso dos alimentos, as pessoas não confundem isso. Você sabe muito bem qual é a diferença entre um nutricionista e um chefe de cozinha. Mas a gente ainda não percebeu qual é a diferença entre um fitoterapeuta e um especialista em chá. Eles são completamente diferentes. É exatamente essa a diferença. E o especialista em chá acaba entrando no benefício da planta, que a gente falou no início,
Da mesma forma que um chefe sabe se ele está usando uma manteiga de qualidade, se ele vai usar uma margarina que não tem qualidade nenhuma, ou ele vai usar uma farinha zero ou uma farinha 000. Ele sabe exatamente o que é, qual é o melhor componente que ele vai usar, né? E qual é o benefício daquele alimento. Ele sabe, ele estuda isso também, porque é a parte técnica da gastronomia. A gastronomia tem uma parte técnica muito, muito importante, assim como o especialista também tem toda a parte técnica, que é de preparo do chá, da Camellia sinensis. Ele tem que entender que aquela Camellia sinensis que ele está fazendo é uma Camellia sinensis de primeira colheita, e ele tem que saber a diferença do que é um sencha para um bancha. Qual a diferença? Porque são colheitas diferentes. E aí sim ele aprofunda um pouco no benefício, não tem como. Porque a Camellia sinensis, ela é uma bebida premium e, para nossa sorte, ela é uma bebida premium que você pode beber todo dia, toda hora. Diferentemente de um vinho, que a gente não pode acordar de manhã cedo, começar a tomar vinho até de noite. Acompanhar café todas manhã, as refeições. Lanche, almoço, lanchinho, não dá. Não dá pra gente fazer, vou beber um vinhozinho. Você pode beber um vinhozinho durante o dia, mas você não vai beber 3, 4 litros de vinho e ficar de boa. Não vai. Você pode fazer isso com a Camellia sinensis. Mesma coisa café. Você não vai beber 3 litros de café por dia. Isso. Porque no final do dia você vai estar batendo pino que nem um motor dando pane. A gente inclusive fez o último TikTok, foi sobre a cafeína. Dá uma olhada lá que a gente fala sobre a quantidade de café que você pode tomar por dia, que é seguro você tomar, né? E a gente entra muito no aspecto da cafeína no chá, que a nossa especialidade é a Camellia sinensis. Por isso que a gente não está entrando aqui na área do fitoterapeuta. E aí vamos para um outro ponto. A fitoterapia pode... Um fitoterapeuta pode se tornar um especialista em chá? Pode. Se ele quiser, ele pode. Exato. Porque ele vai pegar todo aquele conhecimento gigante que ele tem de várias plantas e ele simplesmente vai fazer assim... Focar. Afundei na Camellia sinensis, mergulhei. A mesma coisa um nutricionista. Porque os nutricionistas no Brasil, eles também não sabem de Camellia sinensis. A verdade é essa, eles não sabem. Eles falam pouquíssimos. Você pode pegar o melhor nutricionista do Brasil. Isso é um desafio que eu, Carla, faço agora. Ele não entende de Camellia sinensis. Ele vai falar superficialmente sobre a planta, da mesma forma que um fitoterapeuta faz. Sobre a Camellia sinensis. Exato. Da mesma forma que o fitoterapeuta faz sobre a Camellia sinensis, repetindo para ficar claro. Ele vai falar, o chá verde é bom para isso, o chá preto é bom para isso, o chá branco é bom para isso. Muitos vão ter erros, porque a pessoa não tem... Na minha visão, o nutricionista não tem como saber tudo. Gente, alimento é 1 trilhão de coisas. É isso aí. A nossa nutricionista pessoal, ela fala, eu não entendo de chá. Me explica. Beleza, porque não tem como. Seria até desumano, cruel com os nutricionistas pedir para eles saberem tudo. Beleza. Agora, um nutricionista quer falar superficialmente sobre um chá? Ok, mas pode dar erro. A gente sempre fala da Brenda, que é uma pessoa que acompanha muito o nosso conteúdo, é uma pessoa que a gente já conversou muito com ela, ela é uma pessoa que assim, mergulhou de cabeça no chá, então ela entende de chá. Isso. Ela pode prescrever. A gente tem alunos nutricionistas que estão se formando também especialistas em chá, e isso é maravilhoso, porque o nutricionista vai poder pegar a Camellia sinensis como também tratamento, se ela quiser. Ela vai poder usar a Camellia sinensis e mergulhar a fundo no conhecimento e complementar, por exemplo, a alimentação de alguém e levar isso. Olha aqui tem uma planta maneira, foda pra caramba, que é superior a todas as plantas, porque ela tem componentes que nenhuma planta tem, tá? E ela vai dizer, olha, aqui, ó, bebe isso aqui no teu dia, porque vai te ajudar e, by the way, poxa, que legal, é uma bebida gostosa. Eu acho que esse é o ponto. Porque o especialista em chá, o foco dele é a experiência com o chá. É a experiência gastronômica, e não só gastronômica, depois a gente até pode falar um pouquinho sobre isso, mas principalmente a experiência gastronômica que você vai ter com o chá. Então, quando você tem um nutricionista ou um fitoterapeuta que se torna especialista em chá, ele faz o quê? Ele melhora a experiência do paciente, a experiência dele, do cliente. Então, eles têm a visão da saúde. Que é legal. Eles sabem o que a Camellia sinensis é capaz e pode fazer, mas muitas vezes, se você não tem esse olhar, o que o paciente ou o cliente fala?
é ruim. É ruim. Esse chá é ruim, vai tomar por obrigação. E tudo que você toma por obrigação, você não consegue manter no longo prazo. Não existe. No momento em que esses profissionais também começam a trabalhar a experiência do chá, entender a gama de opções, ensinar como preparar corretamente, qual é o feedback que ele tem? Que aquele cliente ou que aquele paciente vai adotar isso como um hábito para a vida dele. Mesmo que ele comece... vai estar gostoso. E ele vai até começar pela saúde, não importa. Muita gente entra no chá... O objetivo pode até ser esse. Sim. Vai ser melhor a experiência. E muita gente entra no chá por uma questão de saúde. Aí a gente volta pro chá pra quê? Esse chá é bom para diurético, para emagrecer, é bom para uma penca de coisas. Se eu fosse listar, eu tenho milhões de estudos que vão desde um simples emagrecer até prevenção de Alzheimer para Camellia sinensis. Isso coisas que a gente nem entra aqui, primeiro porque eu não sou médico, mas porque não é o nosso foco. Isso. Não é o nosso foco. O nosso foco é sempre falar da Camellia sinensis como bebida premium. E sim, repito, desculpa ser repetitiva, mas é importante. Ela tem muitos benefícios para a saúde. Então, isso que a gente está falando é importante. Os profissionais da saúde e o fitoterapeuta, a gente tem alunos naturopatas que querem se especializar, show de bola. Só que, se a pessoa não é especialista em chá, ela lida com a fitoterapia, ela vai olhar para a Camellia sinensis como mais uma. Como mais uma, exato. E ela vai abordar a Camellia sinensis superficialmente, assim como o médico ou nutricionista que não se especializou. Ele vai olhar superficialmente. Nada contra, isso também é uma opção, cada um escolhe como quer atuar. Mas a gente quer esse TikTok exatamente para mostrar, fazer esse divisor de águas, para perceber a diferença. São áreas completamente diferentes. Elas podem sim e devem se conversar, mas uma coisa não é a outra. Os objetivos são diferentes. O objetivo do especialista é falar para você sobre a experiência do chá, sobre uma bebida premium. É a mesma coisa que você, quando você vê lá a Paola Carosella no MasterChef falando, e ela fala, é a experiência do cliente, é a experiência. Você pega uma salada e serve num prato pequeno que a pessoa não pode cortar, isso é a experiência do cliente. O especialista em chá também tem que saber isso. É aí onde entra, por exemplo, sommelier de chá, que tem que saber todo o serviço de um chá, de como é que ele vai apresentar aquele chá, com que comida que ele vai harmonizar, que louça é boa para colocar ou não é outra área. É diferente da pessoa, do nutricionista que está lá recomendando um alimento para te ajudar a ganhar massa muscular ou para você emagrecer, o que for, né? Porque você tem alguma questão de saúde. E até essa confusão, ela leva a outras confusões. Porque exatamente como a gente tem uma cultura forte aqui no nosso país de uso de planta medicinal e a fitoterapia é mais desenvolvida aqui no Brasil do que o chá está se estruturando aqui no Brasil, o que acontece? Todo mundo acha que quando a gente fala Camellia sinensis, que vai plantar Camellia sinensis ali na horta da varanda ou na sua horta de casa, porque o capim-limão é assim, a erva cidreira é assim, o hortelã é assim. E não é. A Camellia sinensis, ela passa por uma série de processamentos. E que tem uma ciência naquele processamento. Você não planta ela, colhe ali, faz ali o chá e, enfim... A pessoa até pode fazer isso. Isso, mas não vai ser o chá. Vai ser a Camellia sinensis que você vai praticamente comer ela ou, enfim, fazer a infusão da folha crua, pura. Existe, isso é possível. Mas o chá, como a gente entende no mundo, na cultura do chá, como é que a gente chega no verde? Tem um processo. Ela é colhida e tem um processo. Como é que ele vira preto? Ela é colhida e tem um processo enorme. Como é que vira o long? Como é que vira... Para cada um deles tem processos completamente diferentes que no mundo do chá, na China, Sri Lanka, Japão, todos os lugares que produzem chá agora não estão me vendo todos na cabeça. Índia... Malawi, vários países na África, Brasil, Argentina, Colômbia. Estou esquecendo daqui, exato. Todos esses países, eles processam, eles têm o que a gente chama de tea masters, que são especialistas, são pessoas profundos conhecedores da planta, desde o momento que ela está lá na terra, na plantação, até ela ser processada e ir para o pacote. Essa pessoa que se encarrega disso. De saber, olha, eu quero que esse chá seja feito dessa forma. São os grandes chefes, na verdade, né? Como se fosse também um chefe. Que ela vai preparar aquele, digamos, um pré, né? Porque ele vai dizer, bom, eu quero que esse oolong fique dessa forma e ele vai sair com, provavelmente eu tô procurando um perfil de sabor. Se a gente fosse pro vinho, né? Se a gente fosse o enólogo,
Você vê que é bem diferente. O enólogo é a pessoa que está lá desde da colheita, acompanhando todos os processos de fabricação do vinho. Sim. E o sommelier já é o profissional de serviço. Porque que é o trabalho que a gente faz. O especialista, ele pega aquele produto que já foi manufaturada, e aí ele vai transformar em outra coisa no líquido. Que também é um super trabalho, porque a gente tem que saber fazer. Senão a gente volta pro tradicional que a gente tem aqui. Eu não gosto de chá preto, chá preto é amargo, chá preto é ruim, porque a pessoa não sabe fazer. E ninguém ensinou pro brasileiro a fazer e tá tudo bem. Isso é assim. Para isso que a gente, nós estamos aqui, sommeliers, formamos especialistas, as pessoas estão começando a divulgar e espalhar. A gente tem aluno do norte ao sul e agora até fora do país também. Sim. E tem uma coisa engraçada que você falando, a gente vai, se dando conta das coisas. Aqui no Brasil e em alguns países, principalmente países em desenvolvimento, você tem muito forte a cultura das ervas e das plantas para remédio. Sim. Mas o mercado do chá no mundo é a Camellia sinensis. Total. No mundo é negociado, o chá é negociado como uma bebida premium. É verdade. O grande mercado do chá é o mercado da Camellia sinensis. A questão das ervas é uma coisa muito local, é uma coisa muito endêmica. Não, e tem em outros países, né? Eu acho, por exemplo, os Estados Unidos, ele tá começando também a olhar agora para as ervas. A gente viu isso. Lá é o oposto, né? Tá começando a olhar agora. Isso, né? Eles estão vindo do mercado do chá pro mercado da fitoterapia. É porque eles vêm de uma cultura do britânico, que já bebia chá. Né? Exato, a Europa bebe muito chá. O americano veio com essa cultura do chá, então, assim, as ervas para eles não existem. Eles estão começando a olhar agora para algumas ervas. Eles estão começando que é a olhar muito legal. E o trabalho do fitoterapeuta é super necessário no Brasil. A gente vem acho que o mundo inteiro, né, de uma alopatia excessiva. Às vezes, remédios, né? Muito remédio. Mas eu acho que é importante deixar claro isso, né? A função do fitoterapeuta é uma coisa e a função do especialista é outra. Então, na hora de juntar os dois no mesmo espaço... mesmo tema... É complicado, né? Eu não sei nem qual vai ser o resultado, se a nossa aluna vai fazer ou não. Mas, enfim, um vai falar de saúde e o outro vai falar de gastronomia. Tem prós e contras. Se a sinergia pode acontecer ou não, pode. Mas, assim... Se quem tá assistindo não entende nada de chá, vai ficar bem confuso. Exato. Porque só o assunto Camellia sinensis é um assunto que a gente... Muito, muito extenso. São muitas horas. Às vezes, alguém pergunta pra gente, vocês dão o curso de vocês dão presencial? Cara, a gente não... Impossível, porque eu teria que me fechar numa sala com alguém durante... 15 dias. Não, mais. 30 dias durante 8 horas por dia pra poder colocar o conteúdo todo do nosso curso. E ali 8 horas de, sei lá, segunda a segunda... São 130 aulas que tem. Pelo menos... Assim, é só pra vocês terem uma ideia de que é muito conteúdo. É muita coisa que tem pra aprender da Camellia sinensis. É um universo super vasto. Então, a gente entende que são universos completamente diferentes. Um especialista em chá, se quiser virar um fitoterapeuta, poderia? Pode. Assim, não é o foco do... O que a gente vê mais é o oposto acontecendo. Porque é interessante pro fitoterapeuta agregar esse conhecimento, se ele quiser, não é obrigatório. Se ele tiver vontade, ou o naturopata, o nutricionista, a gente acha super importante. Toda hora que a gente tem um aluno nutricionista, eu fico super feliz. A gente comemora. Porque é mais alguém para disseminar informação boa, que a gente vê gente grande, nutricionista muito conhecido, falando muita besteira. E eu sou chata, eu falo com isso, eu falo, poxa, sabe, quer falar sobre um assunto? Estuda um pouco. Eu não vou entrar aqui pra falar de fitoterapia, a gente fala superficialmente. Acontece que não é direto ter gente perguntando pra gente, eu tô com uma dor de barriga, qual chá que eu tomo? Cara, a gente não sabe, porque você precisa de uma formação pra prescrever uma coisa. Qual erva que eu tomo no caso, né? Também pra prescrever. E lembrando que a Camellia sinensis não é uma erva. Quando a gente fala em erva, a gente tá falando em plantas rasteiras que você consegue colher. Elas não têm um crescimento lateral como, né, simplificando aqui, de tronco, que é o que acontece com as árvores, né? Ou arbustos, elas têm um crescimento lateral eu tô tentando não falar em biologuês. Enfim. Ela não tem uma estrutura, né? Resumindo. A não bióloga tá falando. É uma plantinha rasteira. Ela não tem estrutura. É uma plantinha rasteira. Camomila,
erva cidreira são ervinhas. É diferente. A camélia sinensis, se você deixar ela crescer, ela vai virar uma planta, uma árvore de até 20, 30 metros. Lógico, vão demorar anos para isso acontecer. Isso, ela é podada para ela ficar na altura de um arbusto para poder facilitar a colheita. Exato. E, gente, esse universo é tão separado que você tem uma Associação Brasileira de Fitoterapia e você tem uma Associação Brasileira de Chá. Que acabou de nascer. Que acabou de nascer, tem nem um mês. Muito bom. Então, são duas coisas distintas. Ó, para nunca mais confundir. Um tá na área da saúde, o outro é da área da gastronomia. É como se fosse o fitoterapeuta está para o nutricionista, assim como o especialista em chá está para o chefe de cozinha ou o sommelier de vinho, enfim. Aonde for a sua ideia. Bom, acho que assim a gente conseguiu esclarecer um pouco nesse TikTok para entender que cada um tem a sua posição, são assuntos distintos, mas que podem se conversar. Hoje a gente tem, por exemplo, só fazendo uma ré rápido, a gente tem as punks, né, que estão surgindo aí, né, que são as plantas não convencionais. Né, e elas entram não só como... Elas entram na alimentação. Isso, elas estão entrando muito forte na área da gastronomia também. Elas estão entrando pra bar, tem gente fazendo bebida com elas. Isso eu acho super legal. Eu acho que a punk é um excelente exemplo disso. Que a punk, ela também está sendo usada, ela está sendo estudada para a área da saúde, beleza, mas ela também está entrando com um enfoque gastronômico muito grande. E é rico isso, né? Porque realmente a gente tem um país com uma natureza bizarra no bom sentido, enorme. A gente não pode não aproveitar isso. A gente tem camélia sinensis plantada no Brasil. Temos camélia sinensis no Brasil. Por famílias maravilhosas. Que de excelente qualidade. Isso, que dão um trabalho, fazem um trabalho suado para esse chá chegar aí para todo mundo, porque o Brasil durante muitos anos não estimulou isso. E eu espero que a Associação Brasileira de Chá entre nesse diálogo de conversar com o governo, a gente cada vez mais ter mais plantações e fomentar mais quem tá aí, né, suado, trabalhando bastante para trazer camélia sinensis pra gente. Quem ainda tinha alguma dúvida, eu espero que tenha ficado bem claro agora qual é a diferença entre a fitoterapia e o especialista em chá. Um é da área da saúde, outro é da área da gastronomia. E é importante também falar o seguinte, só pra gente não esquecer. Tem horas que a gente também fala muito da camélia sinensis pelo aspecto da L-teanina. Porque os antioxidantes, cafeína e L-teanina são 3 componentes que só a camélia sinensis tem. Então, a longo prazo, a camélia sinensis, sim, te dá mais autoconhecimento. Ela te coloca mais no eixo. A gente sempre fala disso e isso é muito importante. Então, eu acho que é onde ela meio que dá uma esbarrada nessa questão de saúde. Mas é diferente ainda da fitoterapia, que vai estar trabalhando os problemas, vai estar trabalhando a prevenção, muito focada num aspecto. E mais no curto prazo. Exato. A camélia sinensis, quando a gente fala em você consumi-la todo dia, a gente está falando que a pessoa consome todo dia, consome 6 copos por dia, pelo menos, bebe realmente vivencia a camélia sinensis. No longo prazo, ela também faz essas transformações pessoais. Ela traz vários benefícios pelos próprios componentes. Dá uma olhada no nosso TikTok sobre a cafeína. Sim. E também a gente tem um mais antigo sobre os benefícios do chá, que você vai saber mais sobre isso. E a gente não vai entrar aqui nessa parte da L-teanina, senão a gente não vai acabar nunca esse TikTok. Esse assunto é enorme. Gente, muito obrigado e até o próximo TikTok. Até mais. Tchau, tchau.